Hebreus capítulo 9, vamos ler aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 11 em diante diz: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém. Até aqui o verso 14 temos lido. O texto todo é muito rico e tem algo muito importante para nos ensinar. Quando nós olhamos aqui a Epístola aos Hebreus, queridos, não sabemos exatamente quem foi o seu escritor. Alguns dizem que não foi o apóstolo Paulo, dada a diferença da escrita em relação aos outros textos paulinos, mas certamente foi alguém que tinha um conhecimento muito grande da lei mosaica, um conhecimento muito grande do Antigo Testamento. Alguns dizem que pode ter sido Apolo. O mais importante de tudo é que temos confiança que foi o Espírito Santo que inspirou o escritor desta epístola para que fizesse parte deste texto sagrado para a nossa instrução. E o grande tema que está sendo desenvolvido aqui é o tema de que Cristo é superior a tudo o que havia no Antigo Testamento. As promessas são melhores, Cristo é superior aos anjos, Cristo é sacerdote superior aos sacerdotes da antiga aliança, a nova aliança é melhor do que a antiga. Mas o escritor vai traçar alguns paralelos entre as duas alianças para que nós possamos conhecer e aplicar isso, olhando para o Antigo Testamento, para nos ajudar a compreender essas questões, principalmente os seus leitores originais. Como o próprio nome diz, são hebreus ou são judeus, né? E alguns deles estavam tentando voltar à antiga aliança, estavam querendo voltar a cumprir os ritos da lei. E o que vem explicar aqui o escritor dessa epístola é que você não deve voltar para a antiga aliança de maneira nenhuma, porque a nova é melhor, a nova é superior, a nova é muito mais cheia de detalhes ricos e de bênçãos maravilhosas para nós. No início aqui do capítulo 9, ele já começou a falar sobre como a adoração, como o sacrifício era feito na antiga aliança, que incluía o sacrifício de animais, portanto havia o sangue presente na primeira aliança. E agora no verso 11 ele diz que Cristo, sendo o sumo sacerdote dessas bênçãos que viriam, desses bens futuros, como ele diz aqui, ele entrou ou participou de um tabernáculo melhor, superior, que é o tabernáculo celestial, muito melhor do que o tabernáculo que Moisés ergueu lá no deserto. Mas este Cristo que é superior, ele também utiliza do sangue nesta segunda aliança. E ele vai falar do sangue de Cristo que garante eterna redenção, que purifica aqueles que estão sendo alcançados por este sangue. De forma que nesta noite nós vamos investigar um pouco sobre o sangue de Jesus, o poder deste sangue, como este sangue nos alcança, que benefícios ele nos traz, e se nós precisamos invocar o poder deste sangue,
como se fosse uma proteção ou algo desta natureza para nós. Vamos investigar então sobre o sangue de Jesus e entender qual o significado deste sangue para nós. Ora, os cristãos, de uma maneira em geral, sempre clamam pelo sangue de Jesus. É muito comum você ver alguém dizer: o sangue de Jesus tem poder. Ou alguém dizer: Jesus, me cobre com o teu sangue. Nós invocamos assim o poder deste sangue, ou usamos isso às vezes como uma fórmula mística de proteção. Mas nesta noite nós precisamos entender pela palavra qual é o verdadeiro poder do sangue de Jesus e como este poder nos alcança. Como nós somos cobertos ou alcançados por este sangue. Para não fazermos do sangue de Jesus uma espécie de um amuleto ou de uma fórmula mágica para a nossa proteção, porque não precisamos disso. Nós vamos ver que somos alcançados pelo poder deste sangue, pela fé que temos em Jesus. Nós cantamos nesta noite o hino que diz: há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Eu creio que há poder no sangue de Jesus. Sim, há um enorme poder no sangue de Jesus. Mas nós precisamos entender o que significa o poder do sangue. Nós precisamos conhecer isso para poder explicar a qualquer pessoa que poder há no sangue de Jesus. Qual o poder e como esse poder nos alcança? O que significa dizer que Jesus nos cobre com o seu sangue? É isso que nós vamos nesta noite aprender na palavra de Deus. Quando nós vemos aqui a epístola aos Hebreus, está bem óbvio que o seu escritor acredita no poder do sangue de Jesus, que ele está mostrando que o sangue de Jesus é muito superior ao sangue dos bois, das ovelhas que morriam no antigo pacto, na velha aliança. E ele vai mostrar que em tudo Jesus é superior aos sacrifícios da lei mosaica, inclusive no poder que há neste sangue de Jesus para alcançar aqueles que pela fé são cobertos por este sangue. Vamos então pensar sobre este significado do sangue de Jesus. O que significa dizer que há poder neste sangue? Será que quando a Bíblia fala do poder que há no sangue de Jesus é porque o líquido vermelho que corria nas veias de Jesus era assim algo poderoso? Se o mosquito da dengue picasse Jesus, o mosquito morria porque o sangue de Jesus é poderoso? Ou será que não tem nada a ver com isso? O que a Bíblia está falando não é sobre este líquido que corria. O poder não está no sangue vermelho que estava nas veias de Jesus, mas sim na morte que ele sofreu por nós. Vamos entender isso conforme nos mostra a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, é óbvio que quando a Bíblia fala da expressão o sangue de Jesus, ele está falando também sobre este líquido que corria nas veias, nas artérias de Jesus, que era igual ao nosso, porque Jesus era homem como nós. Então, o sangue de Jesus era exatamente igual ao seu, com hemácias, com glóbulos brancos, com plaquetas, tudo imerso no plasma, igualzinho o seu sangue era o sangue de Jesus. E quando a Bíblia fala neste sangue, ele está mostrando que realmente Jesus, ele tinha um corpo semelhante a nós. Veja que lá em Lucas capítulo 22, o verso 44, ele diz que lá no jardim ele estava em agonia e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Jesus tinha sangue nas veias, igual você tem, porque ele era homem, como você também é. Então Jesus tinha um sangue. E quando a Bíblia fala que Jesus derramou o seu sangue, ela está mostrando que ele realmente sangrou, que ele realmente sofreu. E Jesus sofreu muito. A Bíblia fala da paixão de Cristo, ou do sofrimento de Cristo. E veja que Jesus foi castigado duramente.
e perdeu muito sangue em todo este processo. Ele perdeu sangue quando foi açoitado, ele perdeu sangue quando lhe enfiaram a coroa de espinhos na cabeça. Toda essa região aqui é muito irrigada, né? E sangra bastante. Quando você leva qualquer golpe no rosto, sangra bastante. Então, com certeza, Jesus sangrou quando lhe enfiaram os espinhos na cabeça. Ele sangrou quando enfiaram os cravos nas suas mãos e pés. Ele sangrou quando o soldado enfiou a lança no seu lado. Tudo isso derramou sangue de Jesus. E quando a Bíblia fala que lá na cruz ele verteu o seu sangue, derramou o seu sangue, está mostrando o sofrimento que ele passou por nós. Está mostrando que ele realmente sofreu ali na cruz. O último derramar de sangue de Jesus na cruz está aqui, João 19:34, diz que um dos soldados furou o seu lado com uma lança e saiu sangue e água, mostrando que o seu coração já tinha entrado em colapso, já havia misturado os líquidos ali dentro do coração e Jesus, portanto, já tinha morrido quando foi furado por este instrumento aqui, por esta lança no seu lado. Então é óbvio que o sangue aqui está falando do líquido que ele tinha nas veias, que ele perdeu totalmente em favor da humanidade. Mas quando a Bíblia fala do poder do sangue de Jesus, ela não está falando que aquele líquido que corria nas veias de Jesus, ele era melhor, ele era superior, ele era de alguma maneira mágico para alcançar as pessoas. Quando a Bíblia fala do sangue de Jesus, ela está falando realmente da morte sacrificial e expiatória de Cristo em nosso favor. Então, quando o escritor aos Hebreus está falando aqui do sangue de Jesus, e quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos salva, ele não está falando que alguém recebe uma gota daquele líquido vermelho na sua cabeça ou algo dessa natureza. É óbvio que não. Ele está falando do que nós alcançamos pela fé na morte de Jesus. Pelo que Jesus fez por nós quando ele morreu ali na cruz. Ele se sacrificou por nós. Ele teve uma morte expiatória. Isso foi em nosso favor. Então, as referências que nós vamos encontrar, na maioria das vezes, principalmente nas epístolas aqui na Bíblia Sagrada, que falam do sangue de Jesus, não confunda com o sangue, o líquido, mas vamos sim entender principalmente que ela fala da morte de Jesus em nosso favor, que ele sangrou por nós, que ele morreu por nós, que ele deu a sua vida em nosso lugar. Então a palavra aqui mostra muito mais o sangue significando a sua morte e o que ele alcançou com essa morte, do que propriamente o líquido que corria nas veias de Jesus. Há poder no sangue de Jesus? Sim, há poder no sangue de Jesus. E esse poder foi alcançado exatamente quando ele morreu. A morte de Jesus foi algo muito significativo, porque não era a morte de um Marte. Jesus não era uma espécie de Tiradentes daquela época. Não foi a morte também de um inocente apenas. Jesus não era simplesmente alguém como tantas pessoas inocentes que morreram. Não, ali foi a morte de Deus que veio em carne para morrer em lugar dos homens, oferecendo um sacrifício definitivo e muito poderoso que poderia alcançar toda a humanidade através deste sacrifício. Vamos entender então nesta noite, queridos, o significado do sangue de Jesus, ou seja, da sua morte em nosso favor, o poder que há nesse sangue, como nós somos alcançados por ele, o que Jesus fez por nós quando derramou o seu sangue, quando morreu ali na cruz. Aqui lemos já o texto e o escritor aos Hebreus diz que, no verso 12, não foi por sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo próprio sangue que Jesus entrou lá no santuário e ele efetuou uma eterna redenção. Então a primeira coisa que ele está nos dizendo aqui que Jesus fez por nós quando ele morreu é que ele nos comprou. Redenção fala de um preço que foi pago em resgate.
Redenção era um preço que alguém pagava para livrar um escravo, para libertar alguém que foi aprisionado. Às vezes, na antiguidade, nas guerras, alguém aprisionava um rei, por exemplo, e exigia um resgate. Mais ou menos como hoje se faz aí nos sequestros, né? Alguém prende alguém e exige um resgate para libertar aquela pessoa. Ou então alguém que era vendido como escravo e alguém ia lá e pagava, outro ia lá e pagava um preço para libertar aquela pessoa. Isso é um resgate, isto é uma redenção. Então, quando Jesus morreu por nós, Ele nos resgatou da servidão ao pecado e a Satanás. Porque quando o homem pecou, a Bíblia diz que quando você serve alguém, se torna escravo dele. O homem pecou e passou a ser servo do pecado e servo de Satanás. E aí Cristo veio e com a sua morte, Ele pagou o preço necessário para que eu e você fôssemos comprados. É como se nós estivéssemos, irmãos, assim num leilão de escravos. E Jesus chegou lá e disse: eu quero esse, 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 e está aqui o preço. Pode pedir o que você quiser, que eu vou pagar o preço. Ele pagou com seu sangue para nos resgatar. E aí diz o Senhor, lá em Marcos capítulo 10, declarando a sua missão, que Ele veio para isso. Ele diz: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz que Ele veio para isso mesmo, para nos resgatar, para nos comprar. Aleluia! Que coisa maravilhosa Ele fez ali por nós. Ele nos comprou e agora nós pertencemos a Ele. Isso já é para nós, queridos, uma coisa extraordinária que deve nos dar uma segurança muito grande. Há cristãos ainda vivendo debaixo de medo. Ai, o diabo, ai, o inimigo, ai, os demônios. Mas espere, você tem um dono. Aleluia. Esse seu dono, ele pagou por você um preço caro. Você pertence a Ele, aleluia. Se você pertence a Ele, então agora não fique preocupado com alguém que vai lhe ferir, porque você tem um dono, seu dono cuida de você, Ele pagou um preço caro, Ele não quer lhe perder, e você tem segurança, porque está pago o preço por você, aleluia. Lá em Apocalipse, essa verdade vai ser cantada pelos corais que lá estão, formado pelos seres angelicais, e eles cantavam, diz aqui, um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro. Eles estão falando de Jesus, o Cordeiro de Deus, e ali ele é apresentado como Cordeiro para enfatizar exatamente o seu sacrifício, a sua morte, e ele diz: e tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Aleluia. Você estava incluído nesta multidão que Ele comprou aqui. Ele nos comprou para Deus. Agora nós pertencemos a Deus. Aleluia. Nós pertencemos a Deus. Se houvesse alguma maneira de se verificar, se fosse como aqui na terra que as pessoas põem uma etiqueta dizendo pertence a fulano, em cada crente haveria uma etiqueta dizendo pertence a Jesus, foi comprado por Ele, é de Jesus, portanto não mexa, não vá querer carregar para você, porque pertence a Jesus, nós fomos comprados pelo seu sangue. Aleluia. Atos dos Apóstolos, Paulo está falando aos anciãos de Éfeso e ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, e ele diz que Ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui está uma verdade extraordinária. Primeiro ele diz: Jesus é Deus. Depois ele diz: esse Deus comprou a sua igreja, resgatou-a com o seu próprio sangue. O preço para comprar você foi muito alto, mas Jesus não fez conta disso. Ele disse: pode botar aí o preço que você quiser, eu quero e eu vou comprá-lo, porque ele é meu, ele agora me pertence. Aleluia. Foi pago o preço por nós e agora nós pertencemos a Jesus. Isso também, queridos, é para nós refletirmos.
Se por um lado temos total segurança porque fomos comprados e pertencemos a Jesus, isso também tem uma outra questão envolvida. É que se você é de Jesus, então você não pode fazer o que você quiser da sua vida. Você também não pode fazer o que bem entender dela, porque você pertence a Ele e deve, portanto, viver para Ele. O apóstolo Paulo diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus comprou você, Ele nos comprou, e nos comprou para que nós vivamos agora para Ele. Isso deve ser uma verdade que deve estar guardada dentro do nosso coração. Você não pertence mais a você, você pertence àquele que lhe comprou, e portanto você deve viver para Ele. Essa história que alguém diz assim: ah, não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Isso não pode ser verdade na boca de um crente, porque você foi comprado por Jesus, pertence a Ele e deve, portanto, viver para agradar ao seu Senhor. Aleluia! Deve viver para agradar a Ele. Então a primeira coisa que diz aqui ao escritor desta epístola é que Jesus, ele fez uma eterna redenção. Ele comprou com o seu sangue aqueles que creem nele. Mas não foi somente isso. Ele prossegue dizendo que o sangue dos touros e dos bodes e também a cinza de uma novilha, ele está falando aqui o que está escrito lá em Levíticos capítulo 19, que uma novilha vermelha seria morta e transformada em cinzas, e as cinzas dela misturado com água seria um elemento de purificação, principalmente em casos que alguém tocasse no corpo de num cadáver, no corpo de alguém que morreu. Por isso ele vai dizer mais adiante que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, porque haviam algumas coisas, e é o caso aqui, quando alguém tocava num morto, a purificação era feita com água, porém misturada com as cinzas de uma novilha vermelha. E aí ele diz, nem tudo era com sangue, mas quase todas as coisas se purificavam com sangue. Mas ele diz, o sangue daqueles touros, daqueles bodes, daqueles sacrifícios, só tinha o poder de purificar alguém por fora. Ele era lavado com água, ou o sangue era colocado sobre ele, e só era purificado o seu exterior. Ele era dado como cerimonialmente limpo. Mas ele diz, o sangue de Jesus, no entanto, ele purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então o sangue de Jesus, querido, ele nos tira a culpa do pecado e purifica a nossa consciência. Note que o sangue não está falando aqui de algo que limpa por fora, mas antes ele está falando de algo que limpa o homem por dentro. Aleluia! Porque se há uma coisa terrível que não há nenhum remédio humano que possa resolver, é o problema da culpa. Todo homem tem dentro de si um vigia, que é a sua consciência. E quando ele faz alguma coisa de errado, a consciência diz, você errou. Alô, você errou. Está errado. E ele pode até olhar para um lado e para o outro, não tem ninguém viu e ele vai embora. Mas a consciência vai continuar acusando, vai continuar batendo. E ele vai ficar se sentindo culpado. Ele pode tomar um tranquilizante, ele pode dormir, mas quando ele acordar, ele vai continuar se sentindo culpado. Porque não pode simplesmente anular a sua consciência. Mas há uma solução de Deus para isto, aleluia. Ele diz que o sangue de Jesus, ele não purifica o homem só por fora. Imagine na antiga aliança, alguém pecou e vai lá e oferece um bode ou um novilho, e aquele bode foi sacrificado em seu favor, e ele diz, pronto, eu agora estou limpo. Mas lá na consciência ainda continua a acusação, mas você errou, você fez o que não devia.
Mas agora que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele tem o poder, queridos, de nos purificar de todo o pecado e de também lavar a nossa consciência. Porque quando nós queremos admitir a culpa, ou quando Satanás quer nos lembrar da culpa das coisas antigas que praticamos, aí nos lembramos da palavra que diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Nos lembramos da eficácia deste sangue em nos purificar. Se um judeu confiava que o sangue de um bode podia purificá-lo do seu pecado, muito mais o crente pode confiar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! O sangue de Cristo, portanto, lava as nossas transgressões. Lá em Apocalipse, diz assim, quando João está escrevendo, dizendo da parte de quem ele está escrevendo aquelas cartas, ele diz: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia! Lá na antiga aliança, se alguém tinha uma doença como a lepra, ou pelo menos estava suspeito disso, ou se alguém tocava num copo que um imundo também tocou, ele passava alguns dias fora do arraial e na volta ele era lavado, ele tomava aquele banho completo e aí ele estava limpo, podia entrar no arraial. Mas isso só limpava ele por fora. Mas o sangue de Jesus, ele nos limpa completamente. Não é que você tome um banho de sangue, porque se você tomasse um banho de sangue literalmente, você ficaria mais sujo, né? Aqui está falando de algo, irmãos, que acontece espiritualmente. Quando nós cremos em Jesus, aí é como se um balde de sangue de Cristo fosse derramado sobre nós, e isso nos lava completamente, nos limpa de todo o pecado. Aleluia! Agora nós, quando cremos nele, somos purificados. E diz o escritor aqui, João, na sua primeira epístola, que ele nos purifica totalmente, inteiramente. Ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica da metade dos nossos pecados. Não, não é isso que ele diz. Se nos purifica de 90% dos nossos pecados, também não é isso que ele diz. Ele diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Veja que poder extraordinário que há neste sangue. Não há pecado tão grande que alguém tenha cometido que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus. Não há ninguém tão enfiado na lama do pecado que não possa ser limpo pelo sangue de Jesus. Aleluia! Por esse poder nós podemos olhar para qualquer homem, pode ser o mais terrível terrorista, ou o mais sórdido assassino, aquele que com requintes de crueldade maltratou e matou alguém. Nós podemos olhar para ele e dizer: ainda há esperança para você, porque há poder no sangue de Jesus para perdoar e para purificar todo o pecado. Aleluia! Se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, e se o inimigo quiser lhe acusar das coisas que você fez no passado, aqui diz o escritor aos Hebreus: ele, pelo sangue de Cristo, purificará a vossa consciência das obras mortas, aquelas obras que só levavam à morte, ou aquelas obras inúteis que na realidade não tinham poder de vivificar alguém. Ele diz: o sangue de Jesus purifica isso, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! Que contraste! As obras eram mortas, mas o Deus a quem você serve é vivo, e porque Ele é vivo, Ele consegue nos dar vida e vida eterna pelo seu sangue, nos purificando de todo o pecado. Aleluia! O sangue de Jesus, então, Ele nos comprou, Ele nos purificou, e Ele vai além disso. O sangue de Jesus nos dá acesso a Deus. Aqui no texto ele diz que lá na antiga aliança,
Depois que Moisés construiu o tabernáculo, e vamos lembrar que o tabernáculo tinha o átrio exterior, tinha o santo lugar, e tinha uma parte mais íntima chamada o Santo dos Santos. Lá estava a arca. Sobre a arca havia uma tampa chamada de propiciatório, com 2 querubins esculpidos em ouro. E no meio daqueles querubins havia a presença de Deus. Quando Deus aparecia ali, quando Deus se manifestava ali, era no meio dos 2 querubins. E Deus mandou construir o tabernáculo, irmãos, exatamente porque Deus queria ter comunhão com o homem. Deus queria que o homem tivesse acesso a ele. Quando o homem pecou, ele perdeu todo o acesso a Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, diz o texto dos evangelhos, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia! Deus rasgou aquele espesso véu para dizer: agora está aberto o acesso à minha presença. Aleluia! O homem agora pode chegar à presença de Deus. Assim como lá na aliança com Israel, havia a aspersão do sangue, como garantia da aliança que Deus havia feito com eles. E o texto diz claramente que o sangue foi aspergido sobre cada um dos móveis ou dos utensílios que haviam no tabernáculo. A arca foi aspergida com sangue, o altar, a pia de bronze, tudo foi aspergido com sangue como um sinal de consagração, como um sinal de que aquilo fazia parte da aliança de Deus com Israel. E depois que tudo foi aspergido, aí Deus mandou que os filhos de Arão e os 70 anciãos subissem no monte, e eles foram lá e se sentaram na presença de Deus e comeram na presença de Deus. Aqui havia uma coisa extraordinária, irmãos. Antes isso só havia acontecido com Adão lá no paraíso, de o homem estar na presença de Deus dessa maneira. E agora diz aqui o texto de Êxodo: subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Aleluia! Foi uma reunião extraordinária isso aqui. Eles estavam lá no monte, aleluia. Ali eles comeram na presença de Deus, eles beberam na presença de Deus. Eles estavam, enfim, tendo o acesso a Deus. Mas depois desse dia, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia desfrutar da presença de Deus. Ninguém mais podia entrar ali. No entanto, na nova aliança, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, imediatamente nós temos acesso à presença de Deus. Aleluia! Assim como nós vemos Moisés e os anciãos aqui na presença de Deus, nós vamos ver que cada crente, você e eu, podemos ter acesso a Deus a qualquer instante, irmãos, por causa do sangue de Jesus, que abriu o caminho para nós. Aleluia! E aí veja como diz a palavra de Deus: o homem estava separado de Deus. Para que houvesse então agora o acesso a Deus, o homem precisava ser reconciliado com Deus. O homem não podia simplesmente chegar lá e tentar entrar na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava na condição de inimigo. Ele não podia chegar-se a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus abriu o caminho para nós. Veja, eu vou tomar 2 textos aqui que eu acho extraordinários, esses textos, para nós entendermos. O primeiro em Hebreus, capítulo 10, um pouquinho mais adiante aqui, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Veja que coisa extraordinária, irmãos. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava devagar, com temor. Ele entrava talvez até com um certo medo no Santo dos Santos. Por quê? Porque se ele não tivesse feito uma purificação
sincera, se ele não tivesse totalmente livre de pecados ali, ele podia morrer ali dentro. E de fato, 2 dos sacerdotes morreram. 2 filhos de Arão, porque ofereceram um fogo estranho, ou seja, eles tomaram brasas que não era do altar, que não era do fogo que Deus acendeu, para colocar no incensário, e quando entraram no lugar santo, Deus os matou ali. Há inclusive uma história, que na realidade é uma lenda que data da Idade Média, que diz que havia uma corda amarrada na cintura do sumo sacerdote quando ele entrava lá no Santo dos Santos. Isso nunca existiu. A Bíblia não fala dessa corda, nem quando eles morreram lá dentro. Simplesmente o que aconteceu? Alguém entrou lá e tirou-os. Simplesmente isso. Nunca houve menção na Bíblia e nem na tradição rabínica dessa corda, senão por volta da Idade Média, que vai surgir aí uma lenda de que havia uma corda amarrada na cintura do sumo sacerdote e que isso propagou-se bastante aí. Muita gente fala e cita essa corda, mas não existia isso. O que existia na realidade era apenas uns sininhos na orla da veste do sacerdote, que ao movimentar-se lá, alguém escutava e sabia que ele estava vivo. Se parasse o som dos sinos e ele tivesse morrido, alguém que estava também purificado entrava lá e tirava ele, como aconteceu com os filhos de Arão. Mas ele entrava com cuidado, porque ele podia morrer ali. E o convite que nos faz aqui o escritor aos Hebreus é o seguinte: vamos entrar com ousadia no santuário. Que coisa extraordinária! Ele diz, você pode entrar, olha, com toda a ousadia. Por que isso? Pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos garante o acesso a Deus. E ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Ele está nos convidando, irmãos, a entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque agora o caminho para Deus está aberto, e esse caminho foi aberto pelo sangue de Jesus, pela sua morte, que abriu o caminho para nós. Outro texto em Efésios capítulo 2, eu acho extraordinário também esse texto, que ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe que ele está dizendo não é porque o homem estava num lugar que Deus não estava ali. Nós já aprendemos aqui sobre a onipresença de Deus. Ninguém pode estar longe de Deus no sentido de que onde ele está, Deus não está perto, porque Deus está em todo lugar. Quando Paulo diz que alguém estava longe de Deus, entenda, alguém estava afastado espiritualmente de Deus por causa do pecado. E ele diz, mas vós que estáveis longe, agora, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Aleluia. Pelo sangue, Cristo nos aproximou de Deus. Ele abriu o caminho para Ele. E Ele diz, porque Ele é a nossa paz. Foi isso que aconteceu quando Cristo morreu, queridos. Ele nos reconciliou. É como se nós estivéssemos realmente brigados com Deus, e estávamos. E Cristo foi lá e chamou Deus, e chamou o homem, e fez as pazes entre nós. Aleluia. E como Ele fez isso? Ele diz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, que era a barreira do pecado, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, porque nós estávamos separados de Deus, porque havíamos quebrado as leis de Deus. Pecado é exatamente isso, é quebrar uma lei de Deus. E ele diz, para dos dois criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. Aleluia. É como se Jesus tivesse tomado a cruz e ele usou aquela cruz para derrubar o muro que tinha separando o homem e Deus.
Ele acabou com a inimizade. Ele fez da cruz uma ponte para cruzar o abismo de separação e levar o homem até Deus. Agora, o crente, ele não fica preocupado. Quando ele quer chegar a Deus, ele não precisa lavar-se completamente como sumo sacerdote, colocar sangue na orelha, no polegar, colocar azeite. Não, ele não precisa de nada disso. Ele simplesmente invade o Santo dos Santos com ousadia, como um filho que invade a sala em que o pai está ali. E por que temos essa confiança? Porque o sangue de Jesus abriu o caminho para nós entrarmos na presença de Deus. Aleluia! Não se achegue a Deus com medo, não. Entre com ousadia, você já tem acesso livre, porque Jesus morreu por você e com o seu sangue, Ele abriu o caminho para nós. Então, Cristo morreu para nos livrar da ira de Deus. Ele diz, o texto bíblico, que é a propiciação pelos nossos pecados. Ele diz, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Cristo não morreu apenas por um grupo, ele morreu por todos os homens. Todos os que creem nele podem ter agora acesso a Deus. Ele nos tornou propícios a Deus. Deus agora é favorável a nós por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Então, no sangue de Jesus, ele nos comprou, ele nos purificou, ele nos deu acesso a Deus, e ainda o sangue de Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. Ele expiou os nossos pecados. O que é expiação? Expiação é quando alguém perdoa o outro. É quando alguém dá a liberação de uma dívida, quando alguém simplesmente dá o perdão que aquela pessoa não tem mais nada a pagar. Isso é o que Cristo fez por nós. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12, é a primeira vez que vai ser trazida essa ideia de alguém morrer por outro. Quando Deus foi instituir a Páscoa, ele disse, olha, cada família vai tomar um cordeiro. E o cordeiro vai ser morto no lugar do primogênito da casa. Os primogênitos todos deveriam morrer. Mas agora, na casa em que fosse morto o cordeiro, e o seu sangue aspergido nos umbrais da porta, então o cordeiro morreria no lugar do primogênito daquela casa. Aquele cordeiro, irmãos, é um tipo de Cristo. É a própria Bíblia que faz essa leitura. Quando Jesus aparece, a primeira coisa que João Batista diz sobre ele é: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus se identifica como esse cordeiro, e então o sangue daquele cordeiro era um tipo do sangue de Cristo. E aí nós vamos ver o que Deus mandou fazer. Tomar um molho de isopo, que era uma plantinha assim, parecida com um coentro, e ele molhava aquele molho daquela plantinha no sangue, e para usar como se fosse uma vassourinha para jogar o sangue nas vergas da porta e nas ombreiras. E aí, a casa que tivesse marcada com aquele sangue estaria protegida, porque ali já houve a expiação pelo pecado. Ou seja, alguém morreu em favor daquele primogênito que estava ali. E aí nós vamos ver que na lei de Moisés isso foi dado dessa maneira, já apontando para o futuro. Todo aquele sacrifício do Antigo Testamento, aqui na carta aos Hebreus, ele vai dizer que aquilo era apenas uma sombra que apontava para Cristo, que Cristo é o cumprimento de todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Então a lei dizia: a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O sangue representava a vida. E, portanto, para que alguém pudesse viver, aquele que estava condenado à morte pelo pecado, o sangue teria que ser derramado. E aí o sangue, então, traria vida para aquele que iria morrer.
E aqui no capítulo 9, verso 22, ele diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário o sangue. Mas o sangue que iria remir o homem não podia ser aquele sangue de bode, de um novilho. Por quê? Porque aquilo era temporário. Aquilo só cobria por um pouco de tempo. E mesmo o sangue do cordeiro, toda Páscoa tinha que ser morto um novo cordeiro. Mas Cristo, ele morreu por nós como um sacrifício substitutivo. Ele tomou o nosso lugar. E aqui no verso 24 diz: Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, ou seja, no céu propriamente dito ele entrou, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele morreu não foi por uma razão qualquer, ele morreu por nós. O sacrifício dele foi em meu lugar. Quem devia morrer era eu, quem devia morrer era você, porque quem pecamos somos nós. Mas Cristo foi e tomou o meu lugar, aleluia. Ele pagou o preço por mim, ele morreu em meu favor, ele foi lá até o santuário verdadeiro, ou seja, ele levou o seu sacrifício por mim e por você, para que nós não precisássemos morrer. Então todo aquele que crê em Jesus agora é alcançado por esse sacrifício substitutivo, aleluia. E o seu pecado é perdoado, porque Jesus já pagou o preço por nós, porque Jesus já morreu em nosso favor, aleluia. Quando nós olhamos então para este sangue, vemos que a nova aliança é baseada no sangue de Jesus. A velha aliança era baseada no sangue dos cordeiros. A nova aliança é baseada num sangue muito mais poderoso, num sangue que realmente tem poder para purificar o homem de todo o pecado. Porque o sacrifício de Cristo, queridos, ele foi um sacrifício de valor infinito. Porque quem morreu ali não foi um homem, quem morreu ali foi Deus. E ele era um sacrifício perfeito, inteiramente santo. Porque aquele que morreu ali na cruz não tinha nenhum pecado. Era um homem totalmente santo. E não era apenas homem, ele era o próprio Deus em carne. Então o sacrifício de Jesus é muito mais poderoso do que o sacrifício de um animal. Ele morreu de uma vez por todas. Aí quando ele apresenta na Santa Ceia o símbolo do seu sangue, que é o vinho, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. O sangue de Cristo é esse elemento que simboliza essa nova aliança e que foi feito por nós ali na cruz. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer, aqui no final do capítulo 9, e ele reforça no capítulo 10, que Cristo morreu de uma vez por todas, ofereceu um único sacrifício pelos pecados e está agora assentado à destra de Deus. Lá no Antigo Testamento, toda vez que alguém pecava, ele tinha que pegar um bode, passar uma corda no bode e arrastar o bode até o templo para poder oferecer o sacrifício por ele. Mas agora na nova aliança, o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Então, quando nós pecamos, podemos correr para o Senhor, arrependidos, pedir perdão a Ele, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Não há mais sacrifício para fazer. Tem gente por aí que não entende essa verdade, e aí faz uma caminhada de joelho, bota uma pedra na cabeça, faz todo tipo de sacrifício, para ver se de alguma maneira é perdoado. Não precisa disso. O sacrifício que garante o perdão para nós já foi feito de uma vez por todas. De uma vez por todas já foi feito o sacrifício. Há poder no sangue de Jesus para de uma só vez purificar todo o pecado, lavar todo o crente, pagar toda a dívida que era contra nós. Aleluia. E aí o apóstolo Pedro, escrevendo na primeira epístola, versos 18 e 19, ele diz: não foi com coisas corruptíveis,
como prata e ouro, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vosso pai. Mas ele diz, qual foi o preço que foi pago por nós? Ele diz, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, sem mácula. Aleluia! Este Cordeiro Santo morreu por nós e pagou completamente a dívida que nós tínhamos para com Deus. Não há mais dívida. Não há mais nada a ser pago. Aleluia. Não há mais sacrifício a ser feito, porque há poder no sangue de Jesus para de uma vez por todas limpar, pagar, perdoar, liberar toda a dívida que nós tínhamos para com Deus. Aleluia. Será que isso é suficiente para nós nos voltarmos para o Senhor em gratidão nesta noite e dizer: Senhor, obrigado pelo sacrifício, obrigado pelo sangue, obrigado, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado? Aleluia! O sacrifício de Jesus, ele era muito superior e diferente do sacrifício dos animais. Por quê? Primeiro que o sacrifício de Jesus foi voluntário. Ninguém podia dizer que um bode era voluntário lá no Antigo Testamento, porque ele ia à força. O camarada amarrava a corda nele e saía arrastando. Se você já viu alguém levando um bode para o matadouro, você sabe que tem hora que ele trava as quatro rodas, né, as quatro patas, e o sujeito sai literalmente riscando o chão, arrastando ele vai contra a sua vontade. Mas ninguém precisou empurrar Jesus até a cruz. Ninguém precisou puxar Jesus até lá. Não havia uma corda arrastando ele até lá. Não, ele foi voluntariamente. Ele diz lá em João capítulo 10, ninguém toma a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. Aleluia. Ele foi porque nos amou. Ele foi porque queria nos comprar, nos resgatar, nos purificar, nos lavar, nos libertar da culpa. Aleluia. Ele foi voluntariamente até a cruz, aleluia. E ele foi conscientemente. Foi um sacrifício racional. O bode não fazia ideia por que está sendo levado. Se ele pudesse falar, ia gritando: pelo amor de Deus, alguém me explique por que é que eu tenho que morrer. Ele não sabia. Mas Jesus não. Antes que tudo acontecesse, ele já disse aos discípulos o que ia fazer. Olha, o Filho do Homem vai ser entregue, aleluia, ele vai ser maltratado, ele vai morrer, mas eu já vou avisar vocês, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Porque ele já sabia o que iria acontecer, aleluia. Ele foi voluntariamente, racionalmente. Quando quiseram lhe dar um vinho misturado com uma substância que era usada exatamente para entorpecer os sentidos do crucificado, para que ele não sentisse tanta dor, quando colocaram a cana lá com aquele líquido, Jesus não quis tomar. Por quê? Porque ele queria estar plenamente consciente até o final. Aleluia. Porque ele queria ir até o fim, sabendo exatamente o que estava fazendo. Um sacrifício por mim e por você. Aleluia. E ele garante, queridos, que esse sacrifício é plenamente poderoso para nos libertar, para nos comprar, para nos limpar, porque ele foi até o fim. Aqui o escritor aos Hebreus encerra esse capítulo com uma lógica bem interessante. Ele diz: olha, aos homens está ordenado morrerem uma vez. Depois disso vem o juízo. A morte, ela tem um poder definitivo. Morreu, acabou-se. Mas ele diz, assim também Cristo ofereceu-se uma vez. Então o sangue de Jesus tem poder para reverter o poder da morte. E ele diz, para tirar os pecados de muitos, e ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A garantia que ele realmente nos comprou é que ele vai voltar para nos buscar. Aleluia! A garantia que o seu sangue realmente foi eficaz em nos perdoar e nos limpar, irmãos, é que ele voltará para buscar esses crentes. Aleluia! Nós temos segurança no sangue de Jesus, porque ele é aquele que venceu a morte.
Ele é aquele que com seu sangue matou a morte. Alguém pensa que foi Jesus que morreu na cruz. Jesus é a vida. E talvez o diabo tivesse comemorado dizendo, matei a vida. Mas que coisa nenhuma. Quem morreu na cruz realmente foi a morte. Lá na segunda epístola Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, Paulo diz que ele aniquilou a morte. Jesus matou a morte na cruz, aleluia, para que eu e você não tivéssemos mais medo dela, aleluia, nem do diabo, que era quem tinha o poder da morte. Por que o diabo tem o poder da morte? Porque ele é quem manda a morte, ele é quem escolhe o dia que você vai morrer? Não. É porque ele leva o homem ao pecado. E quando o homem peca, então ele morre espiritualmente. E depois, quando morre fisicamente, aí morre também eternamente, que é a segunda morte. Então, o poder da morte, que diz aqui os escritores hebreus que o que tinha o poder da morte era o diabo, ele tem o poder não porque ele decide o dia que você vai morrer, mas ele tem o poder porque ele induz os homens ao pecado. Mas quando Jesus morreu, ele acabou com o poder que o pecado tinha sobre mim e sobre você. Aleluia. E ele nos garantiu uma eterna salvação. Aleluia. Ele nos comprou, agora somos dele, ele nos lavou, ele nos purificou, ele nos perdoou, ele nos deu uma nova vida e nos deu agora uma promessa e uma esperança, dizendo, eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque somos dele, fomos comprados. Ele não nos abandonou aqui não, ele virá para nos buscar. Aleluia. E isso é a garantia que nós temos, que o seu sangue foi suficiente para nos purificar de todo o pecado. Agora, a pergunta que fazemos depois disso é, nós devemos invocar o sangue de Jesus? Eu estou num perigo aqui, eu vou gritar. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou aqui num momento difícil e eu vou pedir, Jesus, me cobre com o teu sangue. Será que nós precisamos fazer isso? O que nós entendemos, irmãos, é que essa questão de invocar o sangue de Jesus não é um termo bíblico. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não manda ninguém clamar pelo sangue, não manda ninguém pedir para ser coberto pelo sangue. Por quê? Porque, na realidade, nós já fomos comprados por este sangue, nós já fomos lavados por esse sangue, nós somos já vencedores pelo sangue de Jesus. Então não precisamos, quando o inimigo vem sobre nós, não precisamos dizer, Jesus, me cubra com o seu sangue. E agora, será que Jesus já cobriu? Será que eu já estou coberto? Não, você já está coberto agora, porque você já foi comprado pelo sangue. O sangue é o preço que foi pago por você. Então não entre em paranoia de ter medo. Jesus, chega aqui. Meu irmão, você já está coberto pelo sangue. Você já foi lavado pelo sangue. Esse sangue já garante a vitória, porque você está em Jesus. E a palavra de Deus diz que nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia, nós já somos vencedores. Apocalipse capítulo 12, ele diz assim, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Nós já somos vencedores pelo sangue de Jesus. Não precisamos ficar agora com medo, como que o diabo pudesse a qualquer momento nos atingir, porque a palavra de Deus diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus disse, ninguém pode entrar na casa de alguém se não primeiro vencer o valente que está ali. Mas ninguém pode vencer o valente que está na nossa casa, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós declaramos o sangue de Jesus tem poder, nós não estamos invocando esse poder. Nós não estamos pedindo que esse poder venha até nós. Nós precisamos, irmãos, estar proclamando que esse sangue tem poder, e esse poder já está nos guardando, nos protegendo, nos purificando e fazendo tudo o que nós precisamos para ser achados agradáveis a Deus. Aleluia! Você já aceitou Jesus como seu Salvador?
Então o sangue de Jesus já cobre a sua vida. Você já entregou a sua vida para Jesus? Então o sangue já lhe comprou. O sangue já lhe dá a total garantia de que você pertence a Deus e o inimigo não pode lhe tocar. O sangue já lhe dá a garantia de que o seu pecado foi perdoado e ele não pode lhe acusar. O sangue já lhe dá a garantia que você já foi perdoado e não há mais nada que ele possa dizer contra você. Há poder no sangue de Jesus. E eu não preciso pedir esse poder sobre mim hoje, porque um dia que eu aceitei a Jesus, pela fé recebi-o como meu Senhor. Esse poder do sangue já foi derramado sobre a minha vida. Aleluia! O que precisamos, irmãos, é declarar a poder no sangue de Jesus. Esse poder já está sobre mim, já está sobre você. Aleluia! Não temos necessidade de pedir, Jesus, me cobre com o teu sangue. Não, porque ele já nos cobriu. Já estamos acobertados por este sangue. Já fomos alcançados por ele. Não fique com medo. E agora? E se Jesus não ouvir a minha oração? E se ele não derramar o sangue agora sobre mim? Será que eu vou sofrer? Não, esse sangue já foi derramado. O escritor aos Hebreus é muito claro. O sacrifício de Jesus só foi uma vez. E é suficiente. Aleluia. De uma vez por todas, o sangue já foi derramado sobre nós. Então, quando você entende que o poder do sangue já lhe purificou, já lhe justificou, você não precisa mais aceitar nenhuma condenação do diabo, nenhuma investida do diabo. A sua consciência, ainda que queira lhe acusar, ou o diabo queira colocar na sua mente alguma acusação, diga para ele: há poder no sangue de Jesus. E portanto agora, nenhuma condenação há contra mim, porque eu já fui lavado neste sangue, eu já fui perdoado por este sangue, eu já fui comprado por este sangue, eu já pertenço ao Senhor e sou completamente liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. A consciência do crente tem que estar, irmão, serena, purificada, porque o sangue já nos lavou. Se você quer vencer o diabo, permaneça na autoridade do sangue, permaneça crendo que o sangue de Jesus já alcançou a sua vida e ele tem poder para lhe dar completa vitória sobre o pecado, sobre o diabo e lhe dar a vida eterna. Então, nessa noite aprendemos, queridos, que o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar. O sangue que foi aspergido sobre nós não foi o sangue de animais. Lá na lei, quando o sangue dos animais foi aspergido, os israelitas confiaram que a aliança com Deus estava feita. E a partir daquele dia eles caminharam dizendo: eu tenho uma aliança com Deus, por causa do sangue que foi aspergido. Mas o sangue que foi derramado sobre nós não foi o sangue de um bode, não foi o sangue de um boi, foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós podemos confiar totalmente que o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar, para nos purificar e para nos tornar agradáveis a Deus. Quando Deus olha para você, o que Ele vê é o sangue de Jesus. Quando Deus olha para você, o que Ele vê é o sacrifício que foi feito em seu favor. E Ele olha para você e Ele diz: você é o meu amado, você é o meu filho, você é meu, porque você já foi coberto pelo sangue. Não precisamos viver com medo do diabo, com medo de praga de alguém, com medo disso ou daquilo, e todo instante ficar dizendo: Jesus, me cobre com teu sangue. Ah, o sangue de Jesus tem poder. Não precisamos viver com medo destas coisas, porque estamos debaixo de uma aliança com Deus, que foi selada com o sangue precioso de Jesus, e que nos garante que somos dele e que somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Aleluia! Então, queridos, que esta palavra esteja como uma proteção, como uma garantia sobre nós nesta noite. Você não precisa invocar o poder do sangue de Jesus. Este poder já está à sua disposição. Não ache que você anda por aí desprotegido. Às vezes até tem sido tornado banal essa declaração. Às vezes pessoas por qualquer coisa dizem: ah, o sangue de Jesus tem poder. Como se fosse o sangue de Jesus uma coisa qualquer.
Ou como se fosse uma espécie de uma fórmula mística. Se alguém tiver com qualquer dificuldade, então diga, o sangue de Jesus tem poder 3 vezes que você está livre dessa dificuldade. Não, o sangue de Jesus não é uma fórmula mágica. O sangue de Jesus é a garantia de que nós estamos com o Senhor ao nosso lado, pela aliança que temos com Ele. O sangue de Jesus é a garantia que Deus olha para nós com carinho, que olha para nós com, aleluia, o amor de um pai que olha para os seus filhos, porque nós já estamos cobertos pelo sangue, aleluia. Se o inimigo quiser lhe acusar, ou se ele quiser vir contra você, mostre para ele o poder do sangue. Não invoque o poder, porque ele já está sobre a sua vida. Diga para ele, eu estou acobertado pelo sangue de Jesus. Eu estou coberto pelo poder que me comprou. Eu já pertenço a Deus, porque fui lavado e fui comprado pelo sangue poderoso de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Isso foi garantido na cruz, quando ele morreu por nós. E um dia, quando aceitamos pela fé, já fomos cobertos por este sangue, já fomos alcançados pelo poder deste sangue, podemos andar de cabeça erguida no meio do mundo, declarando para todos, há poder no sangue de Jesus, e esse poder já me alcançou, já está sobre a minha vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos viver, aleluia, nesta certeza, nesta declaração, há poder no sangue de Jesus, e esse poder já nos garante a vitória e a proteção contra todo o ataque e toda acusação do adversário. Amém, queridos irmãos?